Olá, amados, em Cristo Jesus, pela graça de Deus, temos mais essa oportunidade de estarmos meditando em Sua Palavra. Eu sou o missionário Sinésio Cagliari, da Igreja do Deus Vivo, e é um prazer estarmos repetindo na Palavra de Deus. Hoje vamos meditar na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, inicialmente, no capítulo 1, iniciando no versículo 3. Efésios, capítulo 1, versos 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nestes textos que acabamos de ler, queremos destacar, falar sobre as bênçãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. O apóstolo Paulo está dando ênfase, está dando valor, não às bênçãos terrenas, passageiras, mas bênçãos espirituais, bênçãos invisíveis, que o olho humano não vê, mas se vê pela fé. Ele está dizendo para ele e para aqueles que assim o aceitam, as bênçãos espirituais sobrepujam em valor as bênçãos terrenas. As terrenas, aquelas que se veem, são passageiras, são transitórias, mas as espirituais são eternas. Aí depende de cada um, Depende do estágio do cristão, aquele que já conhece Jesus, já nasceu de novo, e é preciso saber o que ele tem como prioridade em sua vida. Se é a bênção terrena, ou a vida terrena, ou a vida espiritual. Porque Deus, quando criou Adão e Eva, claro, criou o ser humano em espírito, alma e corpo. Somos espirituais, temos uma alma, um corpo transitório, podemos falar assim, E temos o corpo físico. Os três precisam de bênção, de apoio. Tanto o corpo físico, que é uma vida secular, também é necessário, como a vida espiritual. Então, Paulo se considera abençoado e dá glória a Deus, dizendo: agradeça a Deus, glorifica a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que me tem abençoado, que nos tem abençoado. Aí a pessoa, você pode se considerar abençoado por Deus ou não. Ele, apóstolo Paulo, está dando valor a estas bênçãos espirituais. Espero que você, ouvinte, o telespectador, esteja se interessando nessa reflexão. Nós vamos ampliar um pouco mais este pensamento, Vamos mostrar um pouco mais, tornar mais claro esse assunto. Então ele, o apóstolo Paulo, autor desta epístola, não obstante as suas lutas, suas desventuras e os seus sofrimentos pelo Evangelho, ele se considera abençoado, não com bênçãos terrenas, neste texto, me referindo neste texto, mas com as bênçãos eternas, que, a meu ver, atualmente,
muitos cristãos, não digo todos, não valorizam as bênçãos espirituais. Já foi perdoado, já tem seu nome escrito no livro da vida, Deus já pagou suas dívidas, não tem mais dívida nenhuma com Deus, não há nenhuma acusação contra os que estão em Cristo Jesus. E não obstante, as pessoas se consideram uma pessoa triste, às vezes tem carência de algum recurso material, se entristece achando abandonado por Deus, desprezado, que não se realizou na vida. Aí vai da visão de cada um, de como a pessoa vê a vida, como a pessoa avalia a sua situação, a sua convivência. Por isso eu gostaria de continuar, com esse assunto, para desenvolver um pouco melhor esse assunto. Então eu vou ler a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda epístola, no capítulo 13. Vou ler, vamos iniciar no versículo 1 para se compreender melhor, Porque eu estou deixando mais a palavra de Deus falar. A palavra humana, a nossa palavra, a minha palavra é insignificante, mas a palavra de Deus, essa que nós lemos na Escritura, é avaliada, tem consistência, foram vividas. O que o apóstolo Paulo escreve, ele viveu, ele foi aprovado por Deus, como servo, então a palavra dele tem autoridade, e a palavra de Deus tem autoridade, mais que a palavra humana, nossa palavra humana, humanamente falando. Então ele escreve o seguinte: esta é a terceira vez que eu vou ter convosco, e por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torne a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, digo aos que outrora pecaram e a todos mais que, se outra vez for, não os pouparei, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. E de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, que nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele para vós outros pelo poder de Deus. E acrescenta: examinai a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovado, mas espero que reconheçais que não estamos reprovados. Então, Paulo, aqui nesse texto, está dizendo que, com a graça de Deus, Cristo fala nele, não só através dele, mas nele. Quer dizer, ele recebe a palavra de Jesus, avalia, vive e retransmite para nós. Então, a palavra de Jesus está passando por Paulo, que a está traduzindo em Atos e transferindo-as para nós. Então, Cristo fala nele, para a glória de Deus. E ele está dizendo que tem os aprovados e os reprovados. E escreve essas igrejas de Corinto, uma das suas principais igrejas, está dizendo que tem os aprovados e os reprovados. Então, na carta aos Efésios, no capítulo 1 que já lemos, versículo 5, está dizendo o apóstolo Paulo: e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então Deus nos predestinou a ser filhos. Desde quando ele criou Adão e Eva, ele criou com essa finalidade. Tanto que lá no Jardim do Éden ele pôs a árvore da vida, a vida eterna, para ser filhos. Então nós somos predestinados a ser filhos. Nesta predestinação, tem os aprovados e os reprovados. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, se você já for reprovado, eu não. Eu
eu sou aprovado por Deus, eu estou em Cristo. Cristo fala em mim, eu tenho comunhão com Jesus, eu convivo com Ele, nós somos parceiros. Ele me chamou, eu aceitei, e não meço esforço nessa minha missão que Deus me deu, para que eu a cumpra cabalmente. Por isso, nós temos que, nós mesmos, né, é que decidir o que é que nós queremos. Se nós considerarmos as bênçãos espirituais que Paulo está dizendo, fomos abençoados com as bênçãos espirituais em Cristo. Quem está em Jesus, usufrui pela fé, já neste mundo, a paz, a confiança, a fé, a esperança, tudo mais. Mas quem perde a comunhão com Jesus pela fé, perde estas convicções. Fica amedrontado, fica tímido, né? Tem medo de enfrentar a vida, enfrentar a situação, não sabe como vai ser o futuro, fica inseguro, porque falta Jesus, né? Falta Jesus. Então, vamos considerar um pouco mais as bênçãos espirituais e as bênçãos espirituais. Para compreender melhor esse assunto, eu vou ler Gálatas, capítulo 1, mais alguns versículos, hein? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. E todos, ou a todos os irmãos meus, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, está escrevendo a estas igrejas. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar. Vou repetir esse texto, fale comigo. Desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, então, está dizendo, repito, que Deus em Cristo Jesus quer nos desarraigar deste mundo, quer nos desligar deste mundo, quer nos tirar deste mundo. Mas o cristão quer ficar no mundo, se apega ao mundo, insiste em amar o mundo. Então, Deus tem um plano conosco. Será que eu entendi o plano que Deus tem comigo? Será que você entendeu qual é o plano que Deus tem com o cristão? Segundo a palavra de Deus, Jesus falou que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio nos tirar deste mundo. Mas a pessoa quer se agarrar a este mundo, as bênçãos deste mundo, as facilidades, os confortos e tudo mais que o mundo pode oferecer. Não que seja contra, né? Mas isso apenas deve ser usado e não vamos ficar no texto apenas da palavra de Deus, né? Então é preciso compreender. Olha o que diz Jesus no Evangelho de João. Vou ler o Evangelho de João no capítulo, agora é o Evangelho, no capítulo 5 de João. Evangelho de João, capítulo 5. Né? Já estamos aqui chegando, João, capítulo 5. Vamos ler quantos versículos? Vamos ver o 24 e o 25. João 5, 24 e o 25. 24. Vamos ler. Presta atenção. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo e passou da morte para a vida. A morte é a vida material, né? Para Deus, quem está na carne está morto, né? Não dá fruto para Deus. Então Jesus está falando, quem ouve a palavra dele, crê, passou da morte para a vida. 25. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos virão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então os que ouvem a palavra, atenta à palavra, dá valor para a palavra de Jesus e crê em Deus que o enviou, já está saindo da morte
e já está vivendo a vida espiritual em Cristo Jesus. Já mesmo deste mundo, já pode usufruir essas bênçãos espirituais. É o que diz o apóstolo João, né? Vamos ler o apóstolo João? 1 João, capítulo 2, verso 15 e o 17. João, capítulo 2, verso 15 e 17. Diz assim, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, vem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua cobiça. Vou repetir, o mundo passa. Vou repetir, o mundo passa. A sua cobiça. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, vai permanecer eternamente. Por que é que não devemos amar o mundo? Amar quer dar valor, supervalorizado. Isso que o João está querendo dizer. Supervalorizado as coisas do mundo. O mundo se usa, né? As coisas que há no mundo, para a necessidade da vida. Supervalorizar, dá mais valor às coisas transitórias do que às eternas. Né? O equilíbrio de valorizar as coisas. Cada coisa tem o seu valor, né? E nós damos o valor que nós queremos as coisas. Se aquilo ali tem valor para mim, tem valor. Para outro pode não ter valor. Nós é que valorizamos as coisas de acordo com o nosso conceito. Então, o cristão espiritual supervaloriza as coisas espirituais. O cristão não espiritual supervaloriza as coisas materiais. Há o desequilíbrio. E a Bíblia fala que Jesus veio nos desarraigar deste mundo. Com ele, Jesus, esteve no mundo e não foi do mundo. Como ele disse para nós, que nós estamos no mundo, o cristão espiritual, mas não é deste mundo, já é do outro, do mundo espiritual. Ainda na carta de João, a primeira, no capítulo 3, vou ler agora o versículo 14 do capítulo 13. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos irmãos, e aquele que não ama permanece na morte. Se nós estamos em Cristo e amamos, já passamos da morte para a vida, diz o apóstolo João, que era o mais jovem entre os apóstolos, né? E ele está dizendo, olha, ele está falando agora, já com a sua idade mais avançada, com a sua experiência de vida, olha, eu já não sou mais do mundo, nós já saímos da morte material e já vivemos mais em espírito do que na morte do corpo físico, né? Nesse mundo que nós chamamos que tem vida, mas para Deus o mundo material é um mundo morto. Por isso, nós vamos lá em Marcos agora, no capítulo de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, vamos ler o texto, né? Versículo 14, Marcos 1, versículo 14, deve ser, né? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, se arrependam e crede no Evangelho. Vou repetir, crede na notícia. Crede na notícia. Qual é a notícia de Jesus? Este mundo tem os dias contados. O reino de Deus está aí pertinho para ser implantado. Você crê na notícia? Ou ainda não? Jesus está dizendo, crede na notícia. Há muitos, a meu ver, que creem no mensageiro. E nem todos creem na mensagem. Além de crer em Jesus, é preciso crer na mensagem. O reino de Deus está próximo. Os dias deste mundo, deste reino, já estão contados. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos ler o versículo 24. Mateus 24, aliás, o versículo 35. Olha bem, foi Jesus quem disse estas palavras. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vou repetir. Passará o céu e a terra passará, porém minhas palavras não passarão. Voltando lá na carta do apóstolo Paulo, né, aos Efésios,
com a qual começamos esse texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, no reino de Deus. A quem vamos dar preferência? Eu sou cristão, você é cristão. Ao mundo que vai passar, está passando, segundo a palavra de Deus, e Jesus quer nos tirar deste mundo e nos transportar para o seu reino eterno. Vamos confiar na sua palavra. Vamos continuar crendo em Deus só para ganhar as bênçãos materiais. Quer dizer, saúde, paz familiar, riqueza, você é um vencedor, né? Segundo o mundo, venci, triunfei, ganhei, conquistei, e depois fica tudo aí. Vamos colocar a nossa fé, a nossa atenção, o nosso tempo, que ainda temos, que Deus nos deu esse tempo, para nos prepararmos com estas bênçãos que já temos pela fé, em Cristo Jesus. Bênção do perdão, bênção da fé, bênção da esperança, bênção da liberdade, temos tudo à nossa disposição. Não há mais acusação contra nós, pecado não tem domínio sobre nós, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Vamos aproveitar essa bênção, ganhar a eterna, ou vamos continuar negligente? Que Deus tenha piedade de todos nós. É uma meditação, é uma reflexão. Deus abençoe. Até a nossa próxima oportunidade. Quero lembrar aos irmãos que puderem, ajudem a manter o nosso ministério, irmão. Né? A conta da igreja é Bradesco, agência 131, e dígito 7, e a conta é 2727841. Agradecemos toda e qualquer ajuda. Deus te abençoará muito, porque Cristo fala em mim, para que eu fale a palavra de Deus, o evangelho genuíno. Não desfazendo de outros evangelhos, todos é necessário. Mas a mensagem que Deus nos deu é esta mensagem, genuína. Que Deus abençoe a todos quantos sentirem no coração e ajudarem o ministério, a igreja do Deus vivo, fundada pelo próprio Jesus, revelada por Ele, para a glória do seu santo nome. Amém.